Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A agenda da semana tem como principal assunto a mobilização dos gestores municipais e estaduais para a aquisição de vacinas contra a Covid-19. O consórcio de governadores da região Nordeste acelera negociações para a assinatura de um contrato que prevê a compra de 25 milhões de doses da vacina Sputnik. A população do Ceará, como antecipa o repórter Carlos Alberto, será beneficiada. O consórcio dos governadores do Nordeste avançou e nesta quarta-feira anunciou a assinatura de termos de contrato para a compra de 25 milhões de doses da vacina russa Sputnik V. O próximo passo nesse sentido é a assinatura do contrato com o Fundo Soberano Russo, que desenvolveu e distribui a vacina. Pelo acordo, essas doses serão importadas da Rússia e, em princípio, começam a chegar a partir de abril e seriam todas entregues até julho. O governador Camilo Santana é um dos entusiastas da compra das vacinas e considera que somente com a imunização a população pode voltar a ter uma vida com normalidade. Segundo o governador do Piauí, Wellington Dias, que é um dos coordenadores do Fundo de Governadores do Nordeste, as doses da Sputnik V serão entregues para o Programa Nacional de Imunização. A vacina Sputnik, que será produzida pela farmacêutica União Química, ainda depende do registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Os governadores do Nordeste entraram também em negociação com o Instituto Butantan, que produz a vacina chinesa Sinovac. A intenção é comprar do Instituto Paulista mais 30 milhões de doses. A população cearense será beneficiada com a compra das vacinas. Com a redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, após o Congresso Nacional aprovar a lei que autoriza os estados, o Distrito Federal e os municípios a assumirem os riscos referentes à responsabilidade civil pelos efeitos adversos das vacinas e a compra dos produtos, sob certas condições, a abertura de negociações para a aquisição de imunizantes acabou sendo facilitada. Agora, é esperar, jornalista Beto Almeida, que essas negociações se tornem ainda mais concretas. Bom dia, Beto Almeida. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. E a bola, Luciano, agora está nas mãos do presidente Bolsonaro, porque vai caber a ele a sanção desse projeto que foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados, projeto que inclusive é de autoria, né, do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que foi aprovado lá e depois foi para a Câmara e agora resta aí essa decisão do presidente Bolsonaro. Mas é claro, é uma decisão que caminha para receber a sanção do presidente, Luciano, porque bom que se diga, já tinha esse entendimento anterior do próprio Supremo Tribunal Federal e, no entanto, faltava uma legislação, e essa legislação foi exatamente aprovada na Câmara, no Senado e na Câmara dos Deputados, e sem dúvida facilita a aquisição de imunizantes, tanto pela União, como pelos governos estaduais, como também pelos municípios, mas principalmente também pela iniciativa privada. Só que no caso da iniciativa privada aí, é bom que se diga, tem algumas regras básicas. Por exemplo, a iniciativa privada, pode comprar as vacinas diretamente dos laboratórios, sem problemas, desde que essas vacinas tenham autorização da Anvisa, né, para o uso emergencial ou mesmo um registro concedido pela agência. Contudo, Luciano, diz o seguinte, que as doses, todas as doses adquiridas pela iniciativa privada devem ser doadas primeiro ao SUS, para que seja usado dentro daquele programa, né, do Nacional de Imunização. Depois que forem vacinados os chamados grupos prioritários, aí sim, o que sobrar poderão ser utilizados pelas empresas, elas poderão comprar, distribuir essa vacina, desde, claro, que pelo menos 50% das doses sejam obrigatoriamente doadas ao SUS e as demais sejam utilizadas de forma gratuita. A empresa, por exemplo, adquire e ela vai utilizar gratuitamente nos funcionários dela. É um dos exemplos. Mas mostra claramente que nós estamos caminhando
para uma solução na aquisição dos imunizantes. A gente sabe que, por enquanto, não temos em número suficiente essas doses de vacinas, mas logo, logo, o mercado vai estar aí sendo abastecido, não tenho dúvida. E a notícia é alvissareira, é muito boa. Cresce o interesse dos municípios pela compra por meio de consórcios de vacinas contra a Covid-19. Dezenas de prefeitos do Ceará já manifestaram interesse na aquisição coletiva de imunizantes, como conta o repórter Carlos Silva. Centenas de municípios brasileiros anunciaram adesão aos consórcios para a compra de vacinas para neutralizar o coronavírus. A Federação Nacional dos Prefeitos contava até a tarde dessa quarta-feira o interesse de 649 gestões municipais que querem aderir à compra coletiva de imunizantes contra a Covid-19. Os dados da entidade apontam que pelo menos 71 prefeitos do Ceará querem participar da compra das vacinas. As administrações municipais podem assinar o termo de intenção do consórcio até amanhã, sexta-feira. A previsão é que a associação seja efetivamente instalada até o dia 22 de março. Deve ser ainda elaborado um modelo de projeto de lei para ser enviado às câmaras municipais para que as cidades participem das compras. Estão sendo avaliadas formas de financiar a aquisição dos imunizantes. Há 3 possibilidades principais: recursos do governo federal, financiamento por organismos internacionais e doações de investidores privados brasileiros. Com informações dos bastidores políticos para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. As articulações envolvem centenas e centenas de gestores municipais de todo o Brasil. Além dessa mobilização, os prefeitos sentiram a necessidade, jornalista Beto Almeida, de participar dessa mobilização nacional para enfrentar a pandemia da Covid-19. Agora, com um ambiente legal mais favorável, os prefeitos também formam os consórcios e constroem condições para a população receber em 2021 uma imunização em massa contra o coronavírus. Pelo menos nesse cenário político, boas notícias, Beto Almeida. E o primeiro passo, Luzenor, para que essas ações se tornem concretas é que os municípios tomem a decisão de assinar o termo de intenção para a participação desse consórcio municipal. E aí tem um prazo, viu? Esse prazo termina amanhã, sexta-feira. Então, este prazo é dado, inclusive, pela Frente Nacional de Prefeitos. E as administrações municipais precisam, então, correr para quem tem interesse em integrar esse consórcio, em adquirir vacinas no futuro próximo, assinar logo esse termo de intenção e, a partir daí, essas prefeituras vão receber uma minuta, Luzenor, de um projeto de lei, que esse projeto de lei tem que ser encaminhado para as câmaras municipais, lógico, para que as cidades estejam legalmente autorizadas a participar dessa rede coletiva de compras. Você disse bem o seguinte, está marcando a semana esse debate, essa busca por um movimento de compra de vacinas que vá além das ações do Ministério da Saúde. A gente sabe, Luzenor, o seguinte, que por enquanto nós não temos vacinas nem mesmo para comprar. Os próprios laboratórios já admitiram isso. O governador Camilo Santana reforçou esta semana, por exemplo, que esteve em contato com os representantes do laboratório da vacina, né, da Sputnik V, aqui no Brasil, e eles informaram que por enquanto não dá para fazer esse fornecimento. No entanto, naturalmente, como nós já temos muitas vacinas no mercado, aliás, muita produção no mercado internacional, em breve nós vamos ter também uma produção que esteja bem acima para atender essa demanda. Significa dizer que esse consórcio aí que os municípios estão aderindo junto com os estados, com os governadores, ele é mais do que útil, ele de fato é necessário, até para trabalhar em paralelo com o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. E como você bem disse, hoje os estados e os municípios, eles estão autorizados não só pelo Supremo Tribunal Federal, mas agora por lei, né, a ter essa flexibilidade, a ter essa possibilidade de assumir essa tarefa de adquirir as vacinas. E não tem jeito, Luzenor. A possibilidade que nós temos hoje de controlar essa pandemia
é com a compra de vacinas. Daqui a pouco, dentro do bate-papo político, ainda tem notícias sobre as articulações para a compra de vacinas, mas vamos falar também sobre o relatório do TCU, Tribunal de Contas da União, que aponta falhas do INSS no atendimento aos segurados durante a pandemia. Aguarde aí, a gente volta já já. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Eu volto com o jornalista Beto Almeida no Bate-Papo Político e agora para falar sobre as longas filas e a demora e os transtornos para os segurados do INSS. O TCU cobra plano do governo federal para melhor atender os segurados que estão prejudicados nesse período da pandemia, como conta o repórter Carlos Alberto. No momento em que os médicos peritos querem novamente a suspensão do atendimento presencial em função da pandemia, o Tribunal de Contas da União, TCU, cobra ao governo federal mais atenção do INSS com os segurados. O TCU quer que o Ministério da Economia apresente uma proposta para lidar com as restrições impostas pela Covid-19, uma vez que as soluções paliativas, como o uso de telemedicina, tiveram baixa adesão e se mostraram insatisfatórias. O relatório do TCU aponta que uma das preocupações é que o acúmulo de pedidos de perícia acabe retardando ainda mais o atendimento. Há ainda um agravante. O INSS não tem mais os instrumentos que lhe permitiram, no ano passado, antecipar pagamentos para dar alívio imediato às famílias que precisam dos benefícios. O ministro do TCU, Bruno Dantas, dá um prazo de 10 dias para o governo informar a quantidade de perícias médicas presenciais realizadas desde a reabertura das agências do INSS, um raio-x atual da fila de espera por atendimento desse tipo, o número de médicos que estão prestando serviço presencialmente e os tempos médio e máximo de espera enfrentados pelos beneficiários. Com informações dos bastidores da Previdência Social, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, você nos antecipou nessa terça-feira que o INSS vai convocar milhares de beneficiários no Ceará para realizar a prova de vida sem sair de casa, ou seja, de forma virtual. O TCU, porém, não encontra eficácia nas medidas anunciadas pelo INSS para atender os pedidos de perícias e auxílios. São muitas falhas que precisam ser corrigidas e com urgência, Beto Almeida. Olha, Luciano, o TCU aponta as deficiências, constata os motivos que levam, por exemplo, os segurados a entrarem numa fila que não tem prazo, que não tem fim para acabar. E dessa vez está concedendo mais uma vez um prazo de 10 dias para o governo informar a quantidade de perícias médicas presenciais que foram realizadas desde a reabertura das agências do INSS e um raio-x dessa fila de espera que todo mundo espera por atendimento, que o INSS garante que está tudo bem, tudo funcionando, mas a gente sabe que não está, a começar pelo número de médicos peritos, Luciano, que ainda não é suficiente para agilizar esse atendimento, para dar o máximo de rapidez nas propostas que existem hoje, aguardando, por exemplo, um parecer médico, uma decisão do INSS para que essas pessoas tenham direito ao seu auxílio, tenham direito ao seu BPC, o benefício de prestação continuada e muitos outros benefícios da Previdência Social. E aí vem o seguinte: o INSS tem, para você ter ideia, Luciano, aquela história de fazer perícias médicas por telemedicina foi uma proposta colocada exatamente para dar essa agilidade, não vingou. Eu fiquei surpreso com apenas um, imagine você aí, em todo o país, uma perícia médica foi realizada por telemedicina, enfrentando resistência dos próprios médicos peritos e, pasme, enfrentando resistência dos próprios segurados do INSS. Isso mostra, Luciano, que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Quando eu digo a gente, na realidade é o governo federal e o INSS, para garantir, por exemplo, o pagamento dos auxílios doença, com base nas perícias médicas que são necessárias. Você falou aí no caso daquele povo que já recebe, dos aposentados, dos seus pensionistas, que precisam fazer a prova de vida. Nós estamos falando aqui, Luciano, de uma turma
que ainda está em busca de garantir o seu direito. Eles nem aposentados são, nem beneficiários são. Estão tentando provar que tem esse direito, mas essa lentidão, essa fila interminável do INSS compromete a qualidade de vida dessas pessoas. Tomara que o TCU marque colado, veja exatamente onde está o gargalo e consiga, Luzenor, garantir recursos para os brasileiros, principalmente numa pandemia como essa. Em 2020, o fechamento de empresas e de postos de trabalho deixou a economia ainda mais pobre. Sinais no primeiro trimestre deste ano são de incerteza na economia. As informações com Sátrio Salles. Os corredores de pequenas, médias e grandes cidades brasileiras, a exemplo do que pode ser observado no Ceará, mostram o tamanho da crise enfrentada pela economia brasileira. As estatísticas mostram que a pandemia ditou os rumos da economia e mudou o ritmo da vida de brasileiros em 2020, ano em que o PIB, Produto Interno Bruto, teve a maior retração desde o confisco de Collor, em 1990. Com as regras de distanciamento social necessárias para manter e conter o avanço da Covid-19, lojas fecharam, milhões de pessoas perderam o emprego ou tiveram que se reinventar para manter-se no mercado de trabalho. E quando muitos imaginavam que o ano novo traria uma nova vida, poderia dar sinais de uma retomada da normalidade, a pandemia invadiu janeiro, deixou números de tragédia em fevereiro e neste mês de março o número de pessoas infectadas leva a rede pública e privada hospitalar ao colapso. No cenário de dor, tristeza e sofrimento pelas perdas, com tantos óbitos e tão pouco tempo, a economia dá sinais de instabilidade e é marcada também pelo fechamento de milhares de estabelecimentos comerciais e de milhões de postos de trabalho. Com redação do site Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Eu continuo na pauta da situação econômica porque o ministro Paulo Guedes voltou a dizer que se os salários dos servidores públicos fossem congelados, a economia seria de 150 bilhões de reais, o que ajudaria a pagar as despesas na pandemia, principalmente do auxílio emergencial. Como conta o repórter Carlos Silva. O Ministério da Economia faz os cálculos e na contabilidade o sacrifício na pandemia não deveria ser apenas dos trabalhadores da iniciativa privada, mas os servidores públicos poderiam ser incluídos também em um plano de redução dos gastos dos governos estaduais e municipais e do governo federal. O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a falar sobre essa questão e defendeu o congelamento de salários dos servidores públicos por 2 anos como contrapartida para a aprovação da proposta de emenda constitucional PEC do orçamento de guerra. Essa medida, segundo ele, geraria uma economia de 150 bilhões de reais. A PEC avança no Congresso Nacional, mas com um texto bem diferente do original, articulado pelo governo federal, que previa, por exemplo, como uma das condições para a volta do auxílio emergencial, o fim do piso de investimentos públicos na saúde e educação. Essa exigência saiu do texto após pressões de governadores e prefeitos. De acordo ainda com o ministro da Economia, a única contrapartida que o governo quer para manter a camada de proteção aos mais frágeis é o congelamento dos salários do funcionalismo. Na visão do ministro, se não houver uma contrapartida dos gastos, haverá um custo para futuras gerações, sob pena de comprometer fortemente a atividade econômica no país. Com informações da área política, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Jornalista Beto Almeida, o ministro Paulo Guedes insiste em uma tese que agrada milhões de brasileiros. Se a jornada e os salários na iniciativa privada são reduzidos, por que o mesmo não acontece no serviço público? Pelo jeito, essa é uma guerra perdida pelo governo federal e pelos brasileiros, Beto Almeida. O ministro Paulo Guedes, não é de hoje que ele tem dito isso, mas diz, olha, se a pandemia se agravar, tem que, na realidade, trabalhar em cima do que ele chama estado de guerra. E no entendimento do ministro da Economia e de sua equipe, o estado de guerra significa o seguinte: não tem aumento de salário,
pelo menos durante 2 anos, para o funcionalismo. Os pisos salariais estariam todos bloqueados. Então, acabando esse negócio de uma subida automática, né? Como estava previsto, como é previsto e tal. Então, naturalmente, que isso, olha só, a guerra é para seguir aprovando uma PEC que permita exatamente o congelamento de salários dos servidores durante essa fase da pandemia pelos próximos 2 anos. Aí, Luzenor, imagine você reduzir jornada de trabalho e redução salarial. Isso, de fato, não chega ao mundo do funcionalismo público. Isso chega ao mundo da iniciativa privada. Até porque o trabalhador não tem o poder de pressão que tem o servidor público, que tem o funcionalismo público. Primeiro que o funcionalismo, Luzenor, tem a estabilidade no emprego. O da iniciativa privada não tem a estabilidade. O servidor público tem um sindicato bom, tem um bom poder de pressão junto aos parlamentares. O da iniciativa privada tem suas centrais sindicais, mas anda longe de ter o poder de fogo que tem o funcionalismo público. E aí vem, né, outras medidas que se somam a um cenário que é totalmente distoante entre quem está na iniciativa privada e quem está no outro lado desse balcão, que é exatamente o servidor público. Então, realmente, são mundos completamente diferentes, são realidades completamente diferentes e que hoje colocam a situação, eu diria, em muito mais, apesar desse risco de congelamento de salário, em muito mais vantagem para o servidor público do que para o da iniciativa privada. Quem está na iniciativa privada sabe o que é o risco da perda de emprego e ainda por cima, Luzenor, a dificuldade de se reinserir no mercado de trabalho. Algo que o servidor público nem de longe esquenta a cabeça com isso. Jornalista Beto Almeida, estamos chegando à reta final do bate-papo político. Mais alguma informação que ganha destaque no noticiário nesta quinta-feira? Olha, Luzenor, é tema da área política, da área econômica, da área social. É essa decisão de ontem à noite do governador Camilo Santana em decretar o lockdown, né, em Fortaleza. Olha, é um impacto tão grande, Luzenor, que isso mexe com todos os setores, com a vida de todas as pessoas, principalmente aqui na capital, que continua sendo o foco do maior número de infecção por coronavírus, inclusive com reflexo sobre toda a região metropolitana de Fortaleza, inclusive e também outros municípios do interior. O importante é a gente ver o seguinte: o que muda na realidade, Luzenor, entre o toque de recolher e o lockdown, que foi aí anunciado pelo governador para começar amanhã, indo, né, até o dia 18 de fevereiro, ou seja, por 14 dias. Muda basicamente, Luzenor, o seguinte: a proposta é a mesma, controlar as aglomerações para tentar conter os casos de Covid diante do aumento desenfreado de casos, de mortes e principalmente de superlotação nos hospitais. Mas o que muda é o seguinte: no caso do toque de recolher, serviços não essenciais, eles continuam funcionando, só que em determinados horários. Em determinados horários, eles estão ali mais restritos, mas continuam funcionando. Os shoppings continuam funcionando, as praças de alimentação, academias, que mais? Serviços que não são essenciais, praças, areninhas. Já com o lockdown, que é a medida mais restritiva, Luzenor, essa não. Essa ela fecha todos esses serviços que não são essenciais. Então, nada, cabeleireiros, salão de beleza, academias, shoppings, as praças de alimentação, tudo fecha durante esses 14 dias, permanecendo apenas os chamados serviços essenciais. Essa medida é dura, pode ser realmente antipática, mas está comprovado, Luzenor, é necessário. Nós estamos vivendo um período crítico. Olha, quando dá o presidente da Unimed, Luzenor, dizer o seguinte, que está preocupado porque mesmo que haja o aumento do número de leitos, mas exponencialmente não chega a atender, não chega nem perto do número de casos que batem nas portas dos hospitais, e o governador Camilo Santana deixou clara essa preocupação,
Então, nós estamos diante de não é mais uma questão de opção, é de imposição mesmo dos fatos. E o governador Camilo Santana disse mais, que ele recomenda que o lockdown é obrigatório aqui para a capital, mas ele está recomendando que os municípios que estiverem com alto índice de incidência dos casos de Covid, que também decrete lockdown em seus territórios. Por enquanto, 5 cidades aqui no Ceará já decretaram esse estado de restrição absoluta às atividades. Eu estou falando aqui dos municípios de Pentecoste, de Meruoca, Mombaça, Santa Quitéria e Palhano. Esses municípios já estão com medidas restritivas de circulação completa, tentando conter os casos de Covid. E por uma razão simples, são municípios que não têm sequer uma estrutura de saúde pública minimamente adequada para atender os casos de pacientes que venham a ser acometidos por esse vírus. Nesse caso, eles têm que superlotar ou sair em busca de leitos em outros centros maiores. Lembrando, nós não temos leitos mais suficientes. Quem adoecer hoje e precisar de internação, infelizmente não tem leito. Essa é a realidade que justifica o lockdown anunciado pelo governador Camilo Santana para começar amanhã.